E aí galera, tudo bom? Estamos aqui de novo para mais um vídeo e eu gostaria de começar hoje falando algo importante. Semana passada nós não tivemos o vídeo de quarta-feira porque eu não consegui gravar, ok? Vou pedir desculpa para vocês. Eu tentei me organizar para gravar o vídeo quarta-feira, mas aconteceu imprevisto, aconteceu vários imprevistos, aliás, que me impediram de gravar esse vídeo. Consequentemente eu não postei. Mas tivemos para compensar um vídeo na sexta-feira. Acredito eu, um vídeo muito bom. O pessoal tem comentado, tem gostado bastante. É um vídeo falando sobre coisas da física na atualidade. Eu chamei um quadro de Física na Atualidade. Espero que vocês gostem bastante. Espero que possa compensar a falta do vídeo da quarta. E a gente vai ter essa semana a volta dos vídeos quarta-feira falando sobre eletromagnetismo, beleza? Então, novamente peço desculpas por não ter conseguido postar o vídeo na quarta, mas essa semana agora a gente volta e aí a gente vai deixar tudo em ordem, beleza? Então vamos voltar a discutir o que a gente estava falando sobre eletromagnetismo. A gente está estudando os conceitos básicos de eletromagnetismo e no último vídeo eu falei sobre o conceito de carga elétrica e relacionei isso com a teoria atômica lá da química. A gente aprendeu lá na química que o átomo tem prótons e elétrons. Eu sei que tem nêutrons também, mas vamos focar nos prótons e elétrons. Os prótons são partículas dotadas de carga positiva e os elétrons são partículas dotadas de carga negativa, beleza? Foi isso que a gente discutiu no último vídeo. Além disso, a gente discutiu que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Essa interação é o nosso foco na aula de hoje. Nós queremos entender melhor como se dá essa interação. Lembrando que eu estou tentando preparar terreno para a gente entrar numa parte chamada eletrodinâmica. Só que para tentar entrar na eletrodinâmica, eu quero explicar um pouquinho sobre a interação entre as cargas elétricas. É bom lembrar que eu não vou trabalhar toda a parte da interação eletrostática, não é esse o meu foco. A gente vai focar na eletrodinâmica nesse começo. Teremos uma abordagem mais apropriada da parte de eletrostática, mas eu quero primeiro trabalhar com vocês a parte de eletrodinâmica. Só que para entender os conceitos de eletrodinâmica, eu preciso que você entenda como que essa interação acontece. Beleza? Então vamos começar aqui. 3, 2, 1. Se existem alguns conceitos básicos que a gente pode entender, é a interação eletrostática entre as cargas, forças elétricas que surgem em partículas carregadas, ok? Essas interações são dadas pela lei de Coulomb, que diz que a força elétrica é igual a uma constante, essa constante é chamada constante eletrostática, que ela depende do meio onde o corpo está, e ela vale no vácuo, por exemplo, 9 vezes 10 a nona. Depende do valor das duas cargas, ok? E depende da distância entre as cargas, essa distância está ao quadrado, como você está vendo aí. Porém, a pergunta que a gente precisa tentar entender na aula de hoje é: como é que uma carga elétrica consegue aplicar força sobre uma outra carga elétrica sem que elas estejam em contato? Como que uma partícula carregada positivamente e uma partícula carregada negativamente conseguem interagir uma com a outra? Ou seja, nesse caso, surge entre elas uma força de atração, podemos chamar essa força de força elétrica, e essa força surge mesmo que elas não estejam em contato. Aliás, mais do que isso, se eu tiver uma barreira aqui no meio, um vidro aqui no meio, essa força continua existindo, ok? Ou seja, essa força não precisa do contato entre as duas cargas. Como que isso é possível? A resposta é o conceito de campo elétrico. Entender campo elétrico é fundamental para a gente poder estudar o que nós queremos estudar. Basicamente, nós vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional. Imagine a Terra. Todos nós sabemos que a Terra cria ao redor dela um campo gravitacional. Quando soltamos uma partícula dotada de massa, essa partícula é atraída pela Terra com uma força que nós chamamos de força gravitacional. A Terra consegue puxar esse corpo por causa do campo gravitacional que surgiu ao redor da Terra. Esse campo gravitacional
tem a ver, como Einstein diria, com a deformação do espaço-tempo. Mas para nós não importa. O que importa é a gente entender que existe ao redor da Terra um campo gravitacional. A ideia é muito parecida quando eu tenho uma carga, seja ela positiva ou seja ela negativa, ela cria ao redor dela um campo elétrico. Quando colocamos a carga negativa nessa região onde há o campo elétrico, essa carga interage com o campo elétrico da carga positiva e surge a força elétrica. Em outras palavras, a força elétrica é resultado da interação entre a carga elétrica e o campo gerado pela carga positiva. Sendo assim, podemos dizer que toda partícula carregada numa região onde tem um campo elétrico vai acabar recebendo uma força elétrica e, pela segunda lei de Newton, se há uma força resultante, surge na partícula uma aceleração. Essa partícula entrará em movimento, beleza? Por que esse conceito é importante? Porque precisamos entender essa ideia de campo elétrico. Porque é simples. Se você imaginar um fio metálico condutor, dentro desse fio existem partículas dotadas de carga elétrica que podem se mover. São os chamados elétrons livres, ok? Um tipo de estrutura que a gente não vai detalhar, mas para simplificar a história, os átomos de ferro, por exemplo, ou os átomos de cobre, se imaginarmos um fio de cobre, eles se ligam formando a liga metálica, que é a liga de aço, liga de cobre, qualquer liga que seja formada, e essa liga permite a mobilidade de alguns elétrons, que eles podem se movimentar por esse fio. Por isso que isso torna um condutor. O que acontece é que se nós aplicarmos um campo elétrico nas extremidades desse fio, os elétrons que estão aqui dentro vão começar a se movimentar. Esses elétrons começando a se movimentar, surge o que nós chamamos de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Simples. Portadores de carga elétrica que se movem devido a um campo elétrico externo. Então eles acabam se movimentando, não só se movimentando, mas se movimentando ordenadamente, movimento ordenado. Eu quero chamar a atenção que eu estou dando um exemplo para condutores metálicos que os elétrons se movem, ok? Existem situações em que nós temos corpos condutores em que não são elétrons que se movem. Então, como nós definimos corrente elétrica? Nós definimos corrente elétrica não como movimento de elétrons, ok? Cuidado, você vai achar alguns lugares, alguns materiais, alguns sites, algumas pessoas dizendo que corrente elétrica é o movimento de elétrons. Ok, é também, pode ser também, mas não é só elétron. Podem ter outros exemplos de portadores de carga elétrica que criem corrente elétrica, como por exemplo, numa solução aquosa de NaCl, uma solução condutora. Você tem íons positivos e íons negativos que vão se movimentar para lados opostos, por causa da ação desse campo elétrico externo, ok? Como gerar o campo elétrico? Nós vamos ter uma aula sobre isso e a gente vai explicar melhor. Mas o que eu quero entender, quando você tem um fio condutor e você aplica um campo elétrico nele, você gera o movimento desses portadores de carga elétrica, que no caso do metal são elétrons. Se fosse uma solução aquosa, seria íons, beleza? Esse é o conceito de corrente elétrica. Movimento ordenado de portadores de carga elétrica que surgem a partir da aplicação de um campo elétrico externo. Beleza? Aqui é o ponto fundamental. Agora, quando a gente fala também de corrente elétrica, a gente precisa falar da intensidade da corrente elétrica. Então imagina um fio condutor metálico. Imagina os elétrons se movimentando por esse fio. Imagina que eu pego essa área do fio aqui e começo a contar quantos elétrons estão passando aqui no meio em um intervalo de tempo qualquer, por exemplo, em 10 segundos. E eu vou contando, vou contando, vou contando. Ao final desses 10 segundos, eu descobri que passaram, por exemplo, 5 vezes 10 a 20 elétrons. Beleza? Se você lembrar que a carga elétrica de um elétron é constante, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, você pode achar a quantidade de carga total
que atravessou esse pedaço do fio. Se a gente pegar essa quantidade de carga e dividir pelo tempo, que no caso foi 10 segundos, nós vamos descobrir qual foi a intensidade da corrente elétrica. Porque intensidade de corrente elétrica nada mais é do que o módulo da carga que atravessa uma secção do condutor, secção corte, né? É esse pedaço que você está vendo aqui, dividido pelo tempo que essa carga demorou para atravessar. Simplesmente isso. A intensidade de corrente elétrica é isso. Legal? Então, intensidade de corrente elétrica é igual o módulo da carga que atravessa uma secção transversal dividido pelo tempo. Isso daqui permite a gente fazer o processo inverso. Eu posso descobrir que o módulo da carga é igual a corrente vezes o tempo. Eu vou fazer uma observação. Essa corrente é uma corrente média. Por quê? Porque num condutor, o número de cargas que atravessa, o número de elétrons que está atravessando ali, não precisa ser constante. Então pode ser que ele aumente num determinado momento, mas diminua depois, então ela pode variar. Então a gente achou aqui uma corrente média. Portanto, eu posso achar que o módulo da carga é igual a corrente média vezes o tempo. Mas e se eu tiver um problema onde eu possa analisar a corrente elétrica em função do tempo, e eu observe que essa corrente elétrica ela não é constante, ela faz isso aqui, ela aumenta até o instante T1. Do instante 0 até o instante T1, a corrente sai do zero e no instante T1 ela chega no valor I1. A cada instante eu tenho uma corrente diferente. A corrente começa a zero, vai aumentando, 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 aumentando. E cada valor de tempo eu tenho um valor de corrente. Eu não vou poder usar essa equação para achar a carga que atravessou a secção, ok? Porque eu não sei qual a corrente média. Aí você poderia dizer, é metade do I1, I1 sobre 2. Ok, nesse caso até seria. Mas e se fosse uma corrente mais complicada? Se fosse um gráfico da corrente pelo tempo, um gráfico onde a corrente fizesse isso. Ela começa aqui, ela cresce, ela diminui, ela sobe, ela diminui e vai. Nesse caso ficou complicado, porque a corrente oscila e de forma totalmente aleatória. Como que eu poderia descobrir a carga que atravessou essa secção? Em ambos os casos, se eu quiser achar a carga do instante T0, vamos chamar aqui de um T0, até o instante T1, ou seja, de um instante T0 até o instante T1, a carga vai ser, ou melhor, o módulo da carga vai ser numericamente igual à área desse gráfico da corrente até o eixo do tempo. A carga, ou módulo da carga, vai ser numericamente igual à área desse gráfico até o eixo T. Obviamente você não sabe achar a área dessa figura, ok? O vestibular não vai cobrar de você uma figura estranha como essa. No máximo a gente poderia dividir isso aqui em pedaços e tentar aproximar. Mas essa daqui é perfeitamente calculável como a área de um trapézio. Uma coisa importante, a gente vai usar muito esse recurso de calcular a área de gráficos. Ela aparece muitas vezes em muitos problemas diferentes. Para você perceber quando a área é útil, pensa comigo, carga não é corrente vezes tempo? Se a gente pega o eixo vertical aqui e o eixo horizontal aqui, o eixo vertical não está mostrando a corrente, o eixo horizontal não está mostrando o tempo, corrente vezes tempo. Eu estou multiplicando a dimensão vertical com a dimensão horizontal, corrente vezes tempo, carga. Isso vai aparecer em outros problemas. Para você adiantar aqui, só para você pensar, se eu tiver velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo te lembra o quê? Se eu pegar ΔS igual a velocidade vezes tempo. Se eu multiplicar o eixo vertical, velocidade, pelo eixo horizontal, que é o tempo, eu vou achar o deslocamento. Isso vai aparecer muito na física para calcular trabalho, para calcular impulso, para calcular deslocamento, variação da velocidade e coisas por aí fora.
O que é importante é que você consiga perceber isso. Então, se eu tiver um gráfico da corrente pelo tempo, a carga é numericamente igual à área desse gráfico. Se a corrente for constante, eu posso usar a carga igual a corrente vezes tempo, uso a fórmula e eu chego no resultado. Beleza? Bom, o que eu queria falar com vocês hoje era isso, corrente elétrica. Movimento ordenado de portadores de carga elétrica que surge a partir de um campo elétrico. Surgiu um campo elétrico, os portadores de carga elétrica entram em movimento por causa da força elétrica que a gente comentou. Isso vai gerar movimento e vai fazer com que surja o conceito de corrente elétrica. E calcular a intensidade da corrente elétrica é importante também, ok? Vai ficar uma pergunta no ar que nós vamos responder no próximo vídeo. Se existe um campo elétrico e, consequentemente, existe uma força elétrica, as cargas vão começar a ganhar velocidade, correto? Bom, se a gente pensar dessa forma, sim. Se elas vão ganhando velocidade, significa que com o passar do tempo, quando o elétron está aqui, ele está mais lento e quando ele está aqui, ele está mais rápido. Será que é isso? Será que a corrente elétrica num fio ela vai aumentando à medida que o elétron passa pelo fio? Nós vamos responder isso no próximo vídeo e a resposta vai ser negativa por causa de uma outra grandeza que nós vamos aprender. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like aí e compartilha esse vídeo que vai me ajudar bastante na divulgação do canal.